A gente fez uma matéria hoje, eu fiz hoje de manhã, um gasto que o Corinthians tem muito alto, mais de R$500 mil por mês, com 3 jogadores que não estão fazendo parte dos planos do Mancini, não estão sendo utilizados pelo Mancini. O Iago, zagueiro, o volante René Júnior e o lateral esquerdo Sid Clay. Os 3 estão com um contrato com o Corinthians paga o salário dos 3, tá aí eles na tela, e eles não dão retorno algum, eles não estão sequer emprestados, não foram nem emprestados para outro clube, e aí o Corinthians segue pagando os salários deles. A situação dos 3 ela é diferente. Vamos lá, começa pelo tempo de contrato. O René Júnior e o Sid Clay acabam agora no dia 31 de dezembro. Então eles deixam de ter vínculo com o Corinthians dia 31 de dezembro. O René Júnior e também o Sid Clay. O René Júnior tá livre no mercado, vai para onde ele quiser, e o Sid Clay vai voltar para o Dinamo de Kiev. O Corinthians trouxe ele só pelo empréstimo. E o Iago é o zagueiro que foi revelado na base. Ele tem contrato até julho, final de junho de 21 ainda, muito tempo de contrato, meio do ano que vem. Então são casos diferentes. Começar pelo tempo máximo de contrato. Outras diferenças. O Iago é o seguinte, em setembro do ano passado, ele teve dores no joelho, precisou passar por uma cirurgia para correção de um problema ali no menisco lateral do joelho direito. O contrato dele era até o final de 20. O que a diretoria do Corinthians fez? Como ele só tinha mais 3 meses de contrato e ele ia passar por uma cirurgia, claro, teve que renovar o contrato para poder fazer a recuperação dele. Nem seria justo deixá-lo por aí sem recuperação. Num primeiro momento, se falou em mais 6 meses de contrato. Por quê? Ele operou em setembro, você faz mais 6 meses, dá 9 meses de recuperação, um tempo bom. A lesão mais grave que alguém pode ter, por exemplo, a de cruzado, como o Avelar acabou de ter, são 8 meses, de 6 a 8 meses de recuperação. Você daria 9 meses e o Iago poderia se recuperar. Surpreendentemente, o Corinthians deu 1 ano e meio de contrato a mais. Ou seja, acabou dia 31 de dezembro de 19 e o contrato dele foi renovado até julho de 21. Deram 1 ano e meio de renovação para ele. O contrato segue lá, dia 30 de junho de 21. Neste momento, o Iago treina separado dos demais lá no CT, treina horários diferentes, não está nos planos do Mancini. E a situação, a gente não sabe como ele está, porque o clube não divulga como ele está. Ele está lá, ele é do clube, só que o Corinthians não divulga o estágio hoje físico dele, o estágio se ele está bem, se ele não está bem, se ele pode ser emprestado, se ele pode ir para outro clube. Simplesmente o Corinthians não divulga. Então, e ele está lá. O salário é pago pelo Corinthians e a gente não sabe qual é o atual estágio dele. Então, é um desses jogadores que não estão nos planos do Mancini, mas seguem lá. O René Júnior é outro, ele estava emprestado, ele chegou em janeiro de 18, teve uma lesão no final de 18, em 19 inteiro ele quase não consegue jogar, tentou voltar em outubro, sentiu dor e parou de novo, em 19, e aí em 20 ele é emprestado em janeiro deste ano, ele é emprestado para o Curitiba, só que o Curitiba devolve ele. Aí devolve em setembro. Ele está desde setembro treinando horário separado no Corinthians, no Parque São João, lá no CT. O Corinthians segue pagando quase 300 pau de salário para ele por mês. E ele segue lá. O contrato dele acaba no dia 31 de dezembro. Então, assim que acabar o contrato, não vai ser renovado, ele vai embora. Mas o Corinthians está pagando todos esses meses de salário, não emprestou ele para outro clube, e ele ficou lá e está pagando o salário. E o último é o Sid Clay, chegou em janeiro deste ano por empréstimo do Dinamo de Kiev, o Corinthians pagou 500 mil euros pelo empréstimo, hoje está dando 3 milhões de reais pelo empréstimo dele, 500 mil euros, e foi afastado pelo Mancini, todo mundo lembra, né? Tomou esse afastamento, não chegou já fora de forma, o ano inteiro não conseguiu jogar, chegou fora de forma, não entrou bem, não ficou bem fisicamente quase o ano inteiro praticamente. O Mancini já chegou na canela dele, já mandou ele embora. Agora ele mantém a forma lá esperando até 31 de dezembro, com o contrato
com o salário sendo pago pelo Corinthians até 31 de dezembro também. Então são 3 jogadores, eu até falo mais de R$500 mil por garantia, mas deve ser bem mais, né? Porque só o René Júnior ganha quase 300 mil. Então deve chegar perto de 700 mil o salário dos 3. É que eu falei por segurança na minha matéria, eu coloquei mais de R$500 mil para ter uma segurança ali, para não errar, até porque eu não sei com exatidão o salário dos outros 2, mas certamente 100 mil ali, pelo menos o Sid Clay e o Iago certamente ganham. Então, assim, é por essas e outras situações que o Corinthians está nessa... E é por isso que a folha, muitas vezes, o torcedor... mas a folha do Corinthians é R$13 milhões. Por que é 13 milhões? E com os encargos, 15 milhões. Encargos sociais vai para R$15 milhões por mês. Pô, mas esse time custa porque você tem muito emprestados, são 19 jogadores emprestados, e esses 3 aí que estão hoje, fazem parte ali no CT, etc., mas não fazem parte dos planos do Mancini. Sequer estão emprestados por outros clubes, além de 19 que estão emprestados por outro clube. Então, assim, você percebe são pequenas situações, e aí é o nosso papel como jornalista e o meu timão como site segmentado de mostrar isso para vocês. Muitos aqui nem sabiam que o Iago estava ali fazendo parte do elenco e faziam parte ainda, e o Corinthians gastava salário com ele, por exemplo. Tenho certeza que muita gente que está aqui na live não sabia disso.